Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no programa Devaneios no Café. Este programa que nós temos em parceria com o SEI Campinas. Eu não consegui realizar o nosso encontro na quarta-feira, mas estamos fazendo ele hoje. Inclusive, estou meio que improvisado aqui em relação ao tripé, por conta que o meu próprio quebrou. Tentando até achar um jeito aqui de... Acho que aqui fica bom. Fica bom mais ou menos, né? Pera aí. Vou achar um jeito aqui de estabilizar aqui a minha imagem. E bom, eu ia fazê-lo às 10 horas da manhã, mas acabou que eu fui tomar café e agora estou um pouquinho atrasado do horário que eu tinha dito nos stories que eu iria fazer hoje. E bom, para quem acompanha, para quem já está aí no programa há um tempo, seja assistindo ao vivo ou gravado, nós estamos fazendo uma série de temas que são sugeridos aí pelos seguidores da página. Sempre eu lanço uma enquete por volta de domingo ou segunda-feira, mas está sendo periodicamente no domingo. E aí os temas escolhidos, eu geralmente escolho 4 ali, que tem mais curtidas, eles vão para votação. E o mais votado se torna o tema da semana. Então, essa semana, o nosso tema mais escolhido, inclusive foi uma disputa super acirrada. Os temas dessa semana foram muito bem votados, todos eles tiveram uma proximidade de votos. Mas o que se destacou foi o tema do desejo de ser escolhido, tanto faz. E esse tema a gente então vai conversar um pouquinho sobre ele, né? Inclusive, para quem não acompanha ou não tem conhecimento de como acontecem aqui os devaneios no café, o nosso intuito é pegar um tema aqui e devanear sobre ele, que é imaginá-lo, e imaginá-lo bem. Em outras palavras, aí também imaginá-lo com alma, que alma que ele nos traz, que ânimo, né? No sentido de alma também no sentido de ânimo. Como é que esse tema nos anima? Pois, inclusive, as sugestões são para isso. Para ver qual que é o ânimo que está acontecendo ali, para se falar sobre algo, para querer se conhecer alguma coisa também, no sentido de aproximar esta coisa da minha consciência, trazê-la à consciência. Bom, então vai ser este hoje o nosso tema, né? Inclusive num horário atípico. Hoje vai ser na sexta-feira. Geralmente quando eu fazia as reposições aí dos encontros do Devaneios, eu faço no domingo. Mas por conta de várias coisas, aí, inclusive de Copa do Mundo e tudo mais, eu decidi por fazê-lo hoje. Então, provavelmente, grande parte das pessoas que já acompanham aí o Devaneios no Café só vai conseguir assistir gravado, por conta do horário também. Eu entendo que seja um horário muito distinto de quem já esteja acostumado aí com o programa. Todavia, então nós vamos falar um pouco sobre... vamos devanear, vamos entrar nesse tipo de verbo em relação ao desejo de ser escolhido. Bom, antes de a gente entrar na especificidade do tema em relação a ser escolhido, né, o que isso traz, o que isso tem à tona, apesar de a gente ter feito uma live recente sobre o tema do desejo, acho que vale ressaltarmos alguns pontos interessantes que talvez até alguns eu não tenha chegado a falar tão bem sobre eles ali na live sobre o desejo. Foi uma live, inclusive, o tempo que nós temos aqui no Devaneios do Café nos permite apenas uma pequena pincelada, uma pequena introdução sobre qualquer tema que nós formos falar. Para um aprofundamento precisaria de mais tempo,
de mais frequência, inclusive dependendo do tema. Então isso a gente vai criando com o tempo, ou também em um outro espaço, né? Que aqui o programa ele é mais um espaço de apresentação de ideias. Bom, antes de entrarmos então na especificidade do desejo de ser escolhido, acho que vale nós entrarmos um pouco em relação à apresentação do que é desejo, né? Vamos falar de novo sobre o que é desejo, as suas particularidades e afins, né? Bom, para quem não pegou ali a live sobre o desejo, ela está gravada tanto no Instagram quanto no YouTube. Acho que em breve também ela vai ser passada pelo Spotify, mas ela ainda não está disponível no Spotify. Em relação, então, ao desejo. O que é desejo? Vamos nos localizar, então, sobre o que é desejo. De que forma ele se apresenta, suas características, pois aí a gente pode começar depois a entrar na outra concepção sobre o desejo de ser escolhido. Bom, desejo. Desejo, ele é algo que, de alguma maneira, Desejo ele é algo que, de alguma maneira, ele não está vendo algo óbvio. Ele não está vendo algo... pode ser até algo muito simples, mas ele não está enxergando com este olhar. Então, o desejo, ele complexifica alguma coisa. Ele traz características até mesmo intuitivas, por assim se dizer, em relação a algo que está ali, mas não está tão disponível assim, já de pronto. É encantador, é brilhante, tem essas características, mas ao mesmo tempo ele nos leva para um outro lugar que não é sobre a consciência habitual. Por isso que o desejo ele é tão buscado, ele é tão dito, e ele é tão instigante ao psicanalista. Pois o desejo, ele abre as portas para que algo que não está tão claro, não está dentro da consciência ou dentro da razão humana, mostre-se a partir de uma imagem, mostre-se a partir de um despertar da imaginação também. Cabe a dizer isso. Pois bem, aí tem uma curiosidade que eu acho que vale a pena ressaltar. Dentro daquilo que nós colocamos e nós entendemos por consciência, razão, no sentido ali de logos, de aquilo que está, digamos assim, a ser provado e tudo mais, tal, tem um ponto muito interessante. Eu vou só fazer um parênteses aqui, que eu acho um parênteses muito bacana, que é o seguinte. Tem um dos livros do Jung, acho que é o Psicologia e Religião, se não me engano, aonde ele vai falar de um tema bastante complexo. Ele traz, inclusive, é um dos livros que eu vou até, digamos assim, não vou fazer uma crítica sobre ele, mas ele não é gostoso de ler,
ele é um livro que, a minha perspectiva, né, ao meu modo assim de, de, de apreciação, de leitura, ele é um livro tem muito, ele vai jogando muita informação. Ele vai jogando muita informação e de repente você está ali. Então é um livro que você tem que fazer várias outras leituras muitas vezes para acompanhar para onde o Jung está indo e tudo mais. Mas dentro da introdução deste livro, ele faz questão, ele tem ali uma preocupação muito grande em dizer que tudo aquilo que ele está falando é com bases empíricas, que ele é um empirista, né? Que ele é um psicólogo empirista, que ele está preocupado ali com a forma prática de alguma coisa, que ele está falando sobre algo, digamos assim, palpável, algo provável, no sentido de dar para provar por A mais B que isso aqui existe, tudo mais, tal. Mas ele está falando sobre religião. Claro que tem a expertise do Jung de estarmos, ele estava dentro de um tipo, de um modelo de ciência da época dele, aonde falar sobre Xing, Cabala, religião, sei lá, mas o que, alquimia, eram coisas que eram vistas como, esse cara tá ficando maluco, esse cara é um místico, esse cara não tem credibilidade nenhuma. Então ele foi pegando fatores daquela própria ciência e trazendo-nas para dizer que, olha, tem coisas aqui psicológicas, aqui muito interessantes. Ele estava fazendo quase que um trabalho de Hermes ali, buscando traduzir uma linguagem para outra, para buscar uma possível validação. Ok, ele foi um grande desbravador e até mesmo audacioso em relação a esta posição, que revela ali, inclusive, que nós estamos falando sobre um desejo. Por quê que eu estou falando sobre isso? Por dois motivos. Eu vou falar primeiro um, depois eu vou anunciar o outro. Bom, primeiramente, o Jung fazendo isso, ele estava desobedecendo um tipo de concepção que a própria ciência trazia sobre o que deveria ser psicologia. Né? Dentro dos primórdios da psicologia, a psicologia ela nasce em laboratórios, tá? Diferente da psicanálise e tudo mais, a psicologia ela nasce em laboratórios. Inclusive, acho que vale também fazer um outro parênteses, que hoje já está muito em vigor essa pauta em relação a tornar a psicanálise apenas uma profissão para uma profissão de especialização, inclusive, para quem é médico ou psicólogo. Isso, dentre tantas outras coisas a serem discutidas, tem muito como base esta posição de tornando algo científico, né? Se a gente categoriza que as ciências, como a medicina e a psicologia, são ciências válidas, então eu torno aquela profissão válida também. É uma tentativa de validar através do corpo científico. E aí tem todas as críticas, não vou entrar nisso, não é o nosso tema de hoje. Mas é esta a base, cuja qual as coisas elas são imaginadas, para que algo seja possível de ser vivenciado. A gente está buscando, inclusive como sociedade, ter muitas certezas para que alguma coisa possa ser vivida, para que alguma coisa possa... eu tenho que ter certeza que antes de eu entrar num relacionamento eu não vá sofrer. Eu tenho que ter certeza que antes de estudar numa determinada faculdade ou lugar, eu vou aprender isso e aquilo, e vou me tornar algo melhor, algo bom, e por aí vai. Então, dentro dessas premissas, há-se ali essa metodologia científica em dizer ali que algo precisa ser
corroborado, precisa ser provado. E isso tem como base, uma das bases, o empirismo. Só que o que acontece com o empirismo? Vou até pegar uma frase muito interessante aqui, ó. Onde que eu peguei essa frase aqui? Acho que estava na segunda folha. Não, estava aqui. Ué. Ah, achei aqui. O que se encontra no empirismo, muitas vezes já é aquilo que eu tenho como premissa e que eu apenas quero prová-la. Então, essa é uma frase, inclusive, dita por um professor meu, né, chamado Braulio, que eu já tive umas aulas com ele, ele é uma pessoa fantástica. Achei necessário trazer isso aqui, pois, então, dentro dessa concepção científica, o empirismo ele busca provar aquilo que eu já sei, ou seja, ele está fazendo apenas um serviço à consciência. E o nosso... a nossa dedicação como psicanalistas, ou amantes da psicanálise, ou da poesia, das artes, seja como for, é facilitar, dar meios de expressão para aquilo que a fantasia traz, traga o mais próximo do que ela quer falar sobre si mesma. Então, dentro de uma concepção empirista, vai-se ter ali questões aonde eu preciso tirar algumas coisas, reformular algumas coisas, filtrar algumas coisas para que algo seja muito bem controlado, muito bem manejado. Mas aí tem um ponto, pois nós estamos falando sobre desejo hoje. E o desejo, ele nos desperta, ele nos inflama, ele nos direciona, ele nos caotiza através e junto com a fantasia e o fantasiar. Então, dentro disso, o desejo ele já é desrespeitoso. Ele não respeita uma ordem estabelecida. O desejo, para que ele aconteça, ele precisa ser subversivo. Ele precisa estar fora de uma lógica comum estabelecida. Eu tenho que estar fora de mim para conseguir desejar, para conseguir amar, para conseguir ser afetado. Se eu estiver muito inteiro em mim, se eu estiver muito coeso, se eu estiver muito lógico, pragmático, eu não me relaciono, eu não me permito ser afetado pelo desejo. Então, desejar é desrespeitar. Em outras palavras, também é isso. Bom, eu queria trazer isso muito por conta, então, de que a nossa posição em relação ao desejo não é empirista. Nós não estamos aqui sendo empíricos, ou seja, a nossa preocupação quando alguém fala sobre desejo não é de saber se ele é válido ou não, não é de saber se ele é bom ou não, de se ele é saudável ou não. Todas as questões binárias, inclusive, que se relacionam a isso e que direcionam, inclusive, já para uma premissa. Isso tem que ser isso ou não tem que ser isso. Como se aquilo não fosse um constituinte mais inteiro em si mesmo. Então, falar sobre desejo é algo desrespeitoso por natureza, entre aspas, aí natureza, estou usando de uma outra concepção não naturalista, tá? Estou dizendo mais no sentido de essência agora. Então, e isso é algo que desestabiliza, que rompe com lógicas pragmáticas, com como as coisas deveriam ser e por aí vai. Isso rompe com esse tipo de visão. Pois bem, então, o desejo, ou desejar também, ele vai nos trazer características muito importantes, porque
ele se apresenta, o desejo ele se apresenta sobre aquilo que ele pega, naquilo que ele está pegando, naquilo que o contém, naquilo que o alimenta, inclusive. Eu acho que já peguei algumas características interessantes aqui sobre relação ao desejo e a gente já pode começar a imaginar um pouco sobre esta especificidade, o desejo de ser escolhido. Bom, nós estamos aí em uma época onde a grande parte hoje daquilo que nós consumimos, até mesmo em mídias, até mesmo na nossa própria rede social. Hoje a nossa rede social não é uma escolha nossa. Há um tempo atrás era. Hoje a rede social não é mais uma escolha nossa. Se você ficar rolando o feed, não, o tal de scrolling, né, que o pessoal tem falado, grande parte das publicações que vão aparecer não foram mais uma escolha sua. Não é muito raro até você encontrar publicações das pessoas que você escolheu para estar seguindo. Por quê? Olha que interessante. Entendeu-se ali, de alguma maneira, entendo, né, isso é um devaneio meu, que quanto mais eu descobrir desejos que você tem, né, agora pensando ali na meta das redes sociais, né, estou fazendo uma pequena, como que fala? Um pequeno trocadilho aqui. A meta das redes sociais. Ela descobriu que, bom, se eu descobrir o que você deseja e você não sabe que você deseja, você se direciona mais para mim. Não só no sentido de consumir conteúdos e afins e tudo mais, mas você realmente vai começar a consumir sua energia, seu dinheiro, seu tempo. Então ali foi se descobrindo formas viralizantes de se despertar desejos e que você não precisa mais escolhê-los, você não precisa mais ter esse trabalho de criar consciência sobre aquilo que você está vendo, sobre aquilo que você está consumindo. Você simplesmente fica ali um tempo vendo um vídeo e aí o próprio sistema já vai entender que se você está vendo aquele vídeo por determinado tipo de tempo, por um X tipo de tempo, aquilo você já escolheu, ou algo já escolheu em você que aquilo ali é interessante. Isso não é tão distinto como foi aquele teste de associação de palavras que o Jung fez na época dos seus estudos psiquiátricos, tá? Olha que interessante. O Jung, na época dos estudos psiquiátricos dele, né, era aquela premissa empirista, tá? Que era provar aquilo que eu já tenho como ideia. Eu já tenho como ideia que isso aqui é ruim, eu tenho ideia que isso daqui é danoso. E a nossa grande base científica até hoje é formada disso. Na época, em 1800 e bolinha, não vou lembrar agora exatamente que ano, mas eu sei que foi de 1800 e bolinha, ele fez alguns estudos psiquiátricos que depois foram relatados. Até isso está nas obras completas do Jung, tá, pessoal? Isso, inclusive, acho que é o primeiro livro das obras completas do Jung. Agora está se lançando mais livros, né, que as obras completas dele são entre aspas. Agora está se lançando um monte de seminários dele e tudo mais. Mas dentro daquele box grande lá da Vozes, que tem obras completas do Jung, tem esse primeiro livro ali, que é os Estudos Psiquiátricos, se não me engano, que é o nome do livro. Que ali são realmente estudos psiquiátricos. Tem essa busca por validação através de respostas psicossomáticas, galvânicas, tempo de reação e tudo mais ali, né? Entendendo que o organismo, não estou falando agora de corpo, mas também um pouco sobre corpo, mas que o organismo
ele, ah, ele é um corpo ali inconsciente, psíquico, mas que ele é um organismo palpável. Então a gente está ali buscando uma, uma certeza mais verossímil de que aquele fator existe. Está tentando provar isso através de algo palpável. E dentro desses estudos ele fazia um teste de associação de palavras que basicamente é o que o nome diz. Ele colocava ali umas palavras, sei lá, árvore, rodo, céu, superfície, né? Diversos tipos de palavras, adjetivos, substantivos, né? Uma escolha ali. E era mensurado o tempo de reação. Ele tinha um cronômetrozinho lá e via-se quanto tempo o sujeito levava para associar aquela palavra a outra. Então, a indicação do médico, era só feita por médicos, era de que o paciente falasse o que viesse, não pensasse, quando uma palavra surgisse ali. Inclusive, uma outra coisa que eu lembrei, esse teste de associação de palavras aparece naquele filme Um Método Perigoso, tá? Ele aparece nesse filme. Tem outros filmes também, eu não lembro se aparece neles, mas eu sei que no Método Perigoso ele aparece. Inclusive eu acho que tem até na cena inicial uns negocinhos assim, meio umas parafernálias que fica ali rodando num laboratório e tal, para dizer, né, sobre essa questão ali. E aí é o ponto, né? Então a pessoa falava, sei lá, o médico dizia, sei lá, carroça, roda, a pessoa falava, cavalo, cavaleiro, grama, futebol, coisas do tipo assim, coisas bem, associação de palavras. E se ela demorasse aí por volta, acho que o tempo de esse teste era para corroborar a existência de complexos, né, de complexos existentes ali na pessoa, em qual que era a origem desse complexo, qual que eram as qualidades desse complexo. Então, sei lá, a pessoa falava a palavra mãe, a pessoa demorava 5 segundos para associar alguma coisa, ficava ali pensando, ali se encontrava uma resistência, e ao encontrar uma resistência, ali que mora um complexo, pois a pessoa precisa elaborar aquela palavra, pois ela não pode ser dita, ela não pode ser experienciada livremente. Por ela não ser livre, ela traz ali um complexo que é uma característica a ser trabalhada. Então, tem esses pontos, tem essas questões da escolha. Então, tá. Fui devaneando aqui, falando um monte de coisas, para dizer o quê? Que se nós estamos entrando nesta temática do o desejo de ser escolhido, o desejo de ser escolhida, nós precisamos fazer uma pergunta. Ser escolhido por quem? Ser escolhido pelo quê? Acho que essa pergunta ela é importante, pois ela está buscando qualidades, ela está buscando especificidades dessas qualidades. É diferente, sei lá, eu quero ser escolhido pela minha mãe ou pelo meu pai, eu quero ser escolhido por uma pessoa que seja o amor da minha vida, eu quero ser escolhido naquela vaga de emprego, eu quero ser escolhido, sei lá, na Mega Sena, e por aí vai. Aquela qualidade desse desejo vai apontar para onde a pessoa para onde ela direciona o seu fogo, o seu calor, o seu afeto. Onde está o afeto? Então sim, esse é um ponto. O desejo é uma escolha que antes fomos escolhidos através dele.
E vou entender também que o desejo, ele antes de escolhermos, antes de trabalharmos nele, né, de querer manipulá-lo de alguma forma, querer realizá-lo, né, que ele transforme a nossa vida. Nossa, a minha vida será transformada se eu for escolhido por uma determinada X pessoa que será o amor da minha vida. Mas o que acontece? Esse desejo vem muito misturado, muitas vezes. Então a pessoa, muitas vezes, ela está dizendo, poxa, eu quero ser escolhido pelo amor da minha vida. E quando ela vai caracterizar este tipo de amor, como é que ela imagina este amor? Ela vai trazer algumas características. Então ela vai trazer uma característica, não, eu quero alguém que cuide de mim. Eu quero alguém que se preocupe comigo. Eu quero alguém que note as minhas necessidades. Tá, mas aí você está falando do amor da sua vida ou da sua mãe? Claro que eu estou sendo bem... Faço fazer uma caricatura aqui, tá? Mas é para que a pessoa comece a refletir se aquele desejo que ela está anunciando ali, ela está apontando para uma pessoa que possibilita uma relação horizontal ou para alguém que cuide dela. Para alguém que, digamos assim, faça mais um trabalho de maternagem. E se eu achar que, não, tá tudo bem, eu quero alguém que me materne mesmo, mas que ela tenha ciência do que ela se transforma ao ser escolhida dessa forma também. Porque isso também vai causar uma transformação do outro lado. Ela vai se transformar exatamente no imaginário, então, de um filho. Eu estou usando esse exemplo de mãe porque ele é muito batido, ele é muito básico, mas também ele digamos assim, reconhecível. Eu ainda vou melhorar meus exemplos, tá? Ainda vou melhorar esses exemplos que geralmente eu dou. Mas dá para colocar uma outra coisa. Sei lá, né? Vou sair um pouco do campo de relacionamentos. Eu quero ser escolhido naquele trabalho. Eu quero um trabalho... aquele trabalho ali, eu quero entrar e, sei lá, trabalhar no Google. Quero trabalhar na Google. E você fala, poxa, mas o que você imagina, então, de estar trabalhando na Google, né, na empresa ali? Ou sei lá, pode ser, eu estou colocando coisa muito alta, sei lá, eu quero trabalhar como jardineiro, pronto. Melhor ainda. Quero trabalhar como jardineiro. Poxa, então, mas o que você imagina ali trabalhando como jardineiro? Nada, porque trabalhando como jardineiro... eu posso estar em mais contato com as plantas, eu posso ter ali uma possibilidade de dar uma forma para aquelas plantas sem que as mate. O que eu posso cortar que não mata a planta e deixa ela bonita? Então, de repente, eu não estou só falando com um jardineiro, estou falando também com alguém que imagina ali a jardinagem como um artista. Isso é uma grande diferença. Então ele não está só imaginando a jardinagem como um trabalho. Aí há um desejo de ser artista também. É o desejo de fazer um trabalho bonito. Aquilo é poesia. Estou entendendo que ali dentro da imagem de jardinagem há um poeta. Há um poeta que se expressa daquela forma. Então, o desejo de ser escolhido não é um desejo apenas simples, não é apenas um desejo batido. Ele é algo que vai dando forma a uma outra coisa que está relacionada junto a ele. Ele vai possibilitando aquilo. Ele tem ferramentas também. Ferramentas, aparatos. Aquilo que é possível se manipular melhor. Agora, quando nós vamos começar, a gente vai entrando nesse lugar do desejo, muitas vezes aonde a gente quer, da maneira como a gente quer achá-lo, pode ser que seja contra aquilo que eu quero me aproximar. Puxa, eu quero agora vou voltar um pouco para relacionamentos. Eu quero me relacionar com alguém que seja livre, alguém que seja espontâneo, alguém que seja alegre.
Mas eu não percebo que eu busco controlar demais aquilo que aparece. Aqui o outro, né? Nossa, ele tem que ser assim. Bom, se ele tem que ser assim, então ele não é livre para escolher. Então você já está dizendo que o outro é livre do jeito que você está dizendo que ele tem que ser livre. E isso não permite com que, digamos assim, ele te escolha. Ele faça uma escolha própria. Ele faça uma escolha dele. Ele tem que escolher aquilo que você está trazendo a ele. Aqui que é o pessoal chegando. Gleide, bom dia, Gleide. Já estamos quase no final da live já, viu? Estamos partindo para os minutos finais aqui. Estamos falando sobre o desejo de ser escolhido. Então esse é um ponto. Digamos assim, ser escolhido por quem? Porque aí eu vou sair apenas de que uma pessoa em específico, ou algo em específico, num sentido muito literal, me escolha, e eu vou começar a perceber as características, vou começar a perceber nuances daquilo que me toca, me vislumbra, me fascina, e vejo que talvez isso aconteça, apareça melhor num fulano, num ciclano, tal, mas de que talvez aquelas características que eu admiro tanto, ou quero ser escolhido por aquele sujeito, eu não as contive em mim. Elas não trabalharam em mim ainda, elas trabalharam fora de mim, por enquanto. No sentido de, parece que eu estou próximo, mas eu não estou. Eu estou próximo porque o fulano está próximo. Se ele se distancia, eu sofro. Então aquelas características não estão acontecendo em mim. Estou só pincelando algumas coisas, é muito mais complexo. Tá? Tem um comentário aqui, deixa eu lê-lo. Enila, parece que lidar com o desejo de forma racional ou literal apenas vai nos afastando das camadas que apontam de onde vem e para onde está indo este desejo. Sim, perfeito. Esse comentário é perfeito, sim. Porque esse movimento de literalizar é principalmente um movimento de uma tentativa de um controle absoluto. De uma tentativa de, é só isso, é nada mais do que isso. Né? O que é o literal? É o nada mais que. Transforma aquilo em algo muito simplista. Então vai tirando adjetivos, vai tirando qualidades daquilo que já está se apresentando para mim. E olha como a gente tem vivido hoje dentro de uma sociedade que, para se proteger, a gente, digamos assim, está tentando respeitar o desejo apagando ele. Não, isso aqui agora eu não vou mais sentir isso, não quero mais isso aqui não vale mais, e por aí vai. Mas se eu apago o meu desejo, eu também apago aquilo que me transforma. Se eu tento apagá-lo, não sei nem se é possível fazer isso, mas de uma certa forma talvez até seja, tá? Eu acho que esse é um risco muito grande, da gente estar apagando o fogo do nosso desejo sem saber. Esse é um risco que a gente tem todos os dias. Eu posso estar matando o meu desejo até chegar a um ponto que ele não se interesse mais por mim. Até chegar um momento que ele não se acenda mais para mim. Tem vários livros, né? Tem até um livro muito interessante, ele é bastante denso, do Coetzee, que chama O Homem Lento, que ali você vê alguém que não se transforma. Está ali, extremamente desejante, mas não se transforma, não toca naquilo, não se permite ser tocado por diversos fatores.
E ali é uma conversa, o tempo todo fica no campo da intelectualização. Intelectualiza, racionaliza e não sai do lugar. Acho que o propósito do livro é exatamente isso. Mas pô, esse livro não sai do lugar de jeito nenhum. Mas é de propósito. Conhecendo o Coates, eu sei que é bem de propósito. Que a Gleide, vou assistir na íntegra depois, esse tema me interessa. Tem bastante coisa, né? Tô dando pinceladas aqui, Gleide. Então, se eu não permito com que o meu desejo me toque, que ele tenha relevância, que eu me entregue a ele, ele não me escolhe mais. Ele não vai se interessar em me escolher mais. Se eu buscar controlá-lo em excesso, se eu buscar eliminar todas as nuances que eu não quero, que não me faz bem e tudo mais tal, nessa tentativa até meio maníaca, até meio piromaníaca, talvez até, de tentar deixar as coisas extremamente como eu as quero, pode ser que exatamente aquilo que eu estou fascinado não se interesse mais por mim. Pois ele não pode ser ele mesmo por conta própria. Então é uma arte mesmo. Por exemplo, a gente vê isso muito acontecendo em rede social ultimamente. De pessoas que estão ali dentro de um embate, sei lá, comentando alguma coisa, estão buscando ter razão ali. Você percebe que ali eles já não estão mais debatendo sobre o tema, mas sobre eles mesmos. O tema ficou de lado, o tema se desinteressou. Se eu ficar falando só que eu tenho razão, se eu estiver só nesse lugar, o desejo vai embora. Aquela temática que era tão interessante vai embora. Não tem mais trocas. Não tem mais um despertar de um diferencial. Isso tem acontecido. Nessa tentativa de tentar controlar aquilo que eu desejo, a gente vem sendo menos escolhido por ele, talvez. Então fica aí uma reflexão para hoje, né? De dentre tantas coisas aí que eu fui citando, que eu fui colocando, esse despertar para o outro, para o diferente, para o desconhecido, para o extraordinário e por aí vai. Para aquilo que não está no limiar da minha consciência, da minha razão. A gente luta muito para ter razão, a gente pode estar muito distante do que a gente deseja. Muito distante. A gente não se permite ser afetados. E tem até eu acho que para nós sermos afetados nesse sentido, a gente tem que ter uma iniciação, tá? Eu entendo que para nós entrarmos na psique, entrarmos na alma, há um movimento de iniciação. Ela não é natural. Eu não vou entrar na alma como eu entro no bosquinho. Tá lá, portão aberto, eu simplesmente entro e agora estou na alma. Não, isso não é garantia de nada. Entrar na alma requer uma colaboração mútua, uma certa prática também. Eu vou até entender que existe uma prática e não um empirismo, talvez, de buscar deixar com que o outro fale nos termos dele. E talvez aí eu comece a perceber aonde a minha razão tenta o tempo todo se prostrar, dominar. Porque no embate intelectual, uma das coisas que menos acontece é uma troca de desejos. Se eu estou no embate intelectual ali, eu estou batendo quem quer. Teve isso já uma vez, na psicologia é uma coisa meio maluca. Botaram uma pessoa da Gestalt com o comportamental falar. Aí um tava reclamando. São bases diferentes, sabe? Não tem sentido um falar que é melhor que o outro, não tem sentido um ali dizer. São bases diferentes.
Agora, se um está interessado em conhecer a base do outro, conhecer a matriz do outro, bacana, aí sim, aí tem desejo. Aí tem transformação. Agora, se eu tenho que falar que o meu método é melhor que o seu, que é comprovado que 90% das pessoas que fazem X terapia ficam melhores de transtorno A, B ou C, sabe, isso... O que tem de interessante nisso? Isso só é excludente. A gente está deixando de fazer escolhas. Eu vejo tanto assim, aí eu acho que vale um ponto. Tem críticas muito importantes em relação à obra do Jung. Muito importantes, mas eu vejo muita gente criticar o Jung. Por exemplo, o Hillman, ele critica o Jung, mas qual que é a diferença do Hillman? Ele lê o Jung e ele não invalida o Jung. Pelo contrário, ele escolhe o Jung como um dos autores base para a obra dele, para o trabalho dele. O Jung, Henri Corbin e Bachelard. Essa tríade que o Hillman tem ali como base do pensamento arquetípico. Ele critica pra caramba o Jung. Tem um monte de crítica, ele diz um monte de livro, mas ele não invalida. Agora, se a pessoa... Tem várias pessoas que falam, não, porque é o fulano, porque é o Freud, porque é o Ferenczi, porque é o Lacan, e não leu o cara, não se interessou, não desejou se aprofundar. E você vê um movimento de quem não faz isso começar ali a querer invalidar aquilo que não conhece. E vou dizer, tá? Isso é quase uma das premissas científicas de como funciona ali uma base. Olha, para eu ser cientista, a sua não pode funcionar melhor que a minha. Então, o desejo de ser escolhido também vem ali dentro dessa perspectiva, né, mais paranoica, por assim se dizer, de tentar me validar. Aí eu estou indo para um outro lado. Eu estou pegando um outro ponto onde não tem a animação, tá? Aonde esse desejo para um movimento outro. Ele estanca. Não se interessa por isso, tá? Então aí eu acho que eu já peguei alguns pontos. Eu acho que dei uma pincelada legal no tema hoje. Então, é isso, pessoal. Hoje foi este o nosso tema. Foi este... Opa, a lapiseira aqui quebrou. Esse foi o nosso tema. Este foi aqui as nossas pinceladas devaneadoras sobre o desejo de ser escolhido. Claro que tem muito mais coisas a respeito disso. Esta live sempre fica gravada, tá? Tanto aqui no Instagram, quanto Spotify, YouTube. Então, ela pode ser revisitada a hora que vocês quiserem. Ela é disponível, ela é livre. E se a gente quiser, né, se aprofundar mais sobre o tema, a gente vê. Aí, porque todos os temas que a gente trabalha aqui, eles não têm uma profundidade de, nossa, agora eu estou ali falando sobre todas as coisas do tema. Não. Isso requer um outro espaço. Aqui é um espaço de apresentação sobre os temas, sobre o que nos toca e tudo mais, né? E aqui uns comentários. A Tatiana Moraes. Olá, bom dia, Tatiana. Muito bom. Eu que agradeço, viu, Tatiana? A Patrícia Moura. Obrigada. Imagina, Patrícia. Eu que agradeço aqui a participação de todos e todas vocês. Fui dando alguns pormenores, eu acho que também tinha algumas coisas a respeito também da manifestação do desejo que eu acho muito importante, mas uma delas que eu queria trazer, que é bem importante se trazer, é as características cujas quais esse desejo se apresenta sobre ele mesmo. E se eu retiro essas características, pode ser que... Não é que eu perco o interesse da coisa, a coisa perde interesse em mim, ela não quer mais brilhar para mim. Essa é uma outra maneira de ver as coisas, que eu acho muito mais animada. Porque então, se aquilo eu quero trazer um interesse sobre aquilo, eu preciso alimentá-lo de uma forma melhor. É alimentando melhor o nosso desejo que ele brilha melhor também. Tá? Aqui, Anila, adorei devanear junto nesse horário diferente. Ótima live. Obrigado, Anila. Aqui, né, a gente está
tá em casa também, eu ainda vou fazer jus ao nome Devaneios no Café e começar a tomar café, tá? Eu não sei se nos primórdios... Não, nos primórdios Devaneios também eu não tomava café. Mas acho que é bom tomar um cafezinho também, pra gente acordar para os nossos sonhos. Não é acordar dos sonhos, é acordar para os sonhos, pra gente despertar a nossa alma. Aí. Tá ok, pessoal? Então, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. Nos vemos, agora eu não sei quando a gente vai se ver, tá? Eu vou dar uma olhada, porque tem esse negócio de jogo de Copa, e por isso que eu queria não adiar nosso encontro hoje, porque semana que vem, se não me engano, vai ter jogo no Brasil, bem no horário que a gente tem Devaneios, ou bem próximo do horário ali, então eu não sei como vai ser na semana que vem, tá? Mas aí eu conseguindo ajeitar esse detalhe, eu vou comentando para vocês, tá bom? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo encontro, e aí, para quem segue a página, quem está mais atento, eu coloco os anúncios geralmente no Story, e o Story fica só pronto, ele fica só disponível um dia, tá? Então, sempre que tiver storyzinho novo lá, deem uma olhada que alguma coisa ali possa estar acontecendo, tá bom? Então, muitíssimo obrigado e até o próximo Devaneios, pessoal. Tchau, tchau.